Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo o Teu querer e que a Tua palavra encontre em nossos corações um solo fértil, a fim de que recebamos, creiamos e vivamos plenamente a Tua palavra em nossas vidas, dando frutos, e que esses frutos permaneçam. É o que nós pedimos e desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 7 e no versículo de número 8, a segunda parte deste versículo. Ainda que tenha caído, eu tornarei a me levantar. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aleluia. Ainda que eu tenha caído, eu tornarei a me levantar. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Deus tem impressionado extremamente o meu coração com esta palavra. Essa palavra que eu poderia intitulá-la, inclusive, eu vou me levantar. E eu gostaria que isso estivesse ecoando dentro de nós, não importando o que a vida tem reservado para nós, nós temos uma certeza: ainda que eu caia, eu tornarei a me levantar. Porque esta é uma palavra bíblica para mim e para você. É uma palavra profética, é uma palavra do profeta Miqueias para toda a nação de Israel. Quando ele falou, aquela nação tão humilhada, tão derrubada, tão caída ou mesmo decaída, ele diz: ainda que eu tenha caído, eu voltarei a me levantar. Aleluia por essa palavra. Eu voltarei a me levantar. Que os meus inimigos, que os que me derrubaram, que as circunstâncias, que o mundo inteiro saiba que há uma coisa certa, que ainda que eu caia, eu voltarei a me levantar. Por que eu voltarei a me levantar? Pois a Bíblia também diz: 7 vezes poderá cair o justo, mas de todas elas, o Senhor o levantará. Eu não apenas eu voltarei a me levantar, mas o Senhor me levantará. O Senhor me erguerá. Pois assim como diante da presença do Senhor, Daniel caiu e caiu como morto. E o Senhor disse a Daniel: levanta-te. E Daniel apoia-se sobre a palma de suas mãos, tenta se levantar e ele diz ao Senhor: eu não posso. Eu não consigo. E a palavra então diz: e entrou em mim
o Espírito e me pôs de pé. Se eu não tiver como obedecer a palavra que Deus me dá, dizendo: levanta-te, e eu falarei contigo. Se eu disser ao Senhor: eu não tenho como, eu não tenho forças, eu não consigo, o Espírito de Deus mesmo entrará em mim, entrará em nós e nos colocará de pé. Me chama a atenção do que a palavra nos diz, que 7 vezes poderá cair o justo. Mesmo sendo justo, cai. Nem toda queda é por um erro, nem toda queda é por uma falha. Há quedas que são desequilíbrios. E, meus irmãos, às vezes o que nos falta é equilíbrio. E é por isso que caímos. Se eu tiver um problema de equilíbrio, eu terei uma grande propensão a cair. Não cairei porque falhei, caí porque estou desequilibrado. De modo que o equilíbrio é importante. Há outras quedas que vêm por descuidos. A falta de cuidado me leva a cair, porque não tive a prudência. Temos que ser prudentes, temos que ser cuidadosos para não cairmos. E olha, isso eu não estou dizendo da queda, que muita gente pensa apenas na precipitação, que é outro problema. Pois, quando eu penso numa queda, num precipício, a base, o tipo desta queda é a precipitação. Quando eu me precipito, eu poderei cair. Ainda há outros motivos. Há outros motivos como os tropeços. E os tropeços, biblicamente, são chamados de escândalos. Quando eu me permito escandalizar-me, eu estou propenso a cair. A cair do quê? Num tropeço. Por isso, nossos olhos devem estar fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Há outras quedas em que eu sou derrubado, em que me derrubam, e há diversas formas de me derrubar. E mesmo sendo justo, tudo isto pode acontecer, apesar da justiça. Mas há aquelas quedas que eu me atiro, que eu me jogo. Essas são as quedas devido a pecado. Não são quedas do justo, são quedas devido à desobediência, ao erro, à falha, à falta. Mas de todas estas, o Senhor nos livrará. E a Bíblia diz: se cair, não ficará prostrado. Uma coisa é queda, outra coisa é prostração. E nós não podemos nos render a um estado de prostração. Nós temos que nos animar, como Jesus mesmo disse: nesse mundo vocês passarão por aflições.
Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando nós temos uma fé inabalável, quando nós temos uma fé que permanece firme no Senhor, nós temos uma certeza: ainda que eu caia, eu voltarei a me levantar. Sabe, quando aprendemos a andar, juntamente com aprender a andar, aprendemos a lidar com quedas. Porque na aprendizagem de caminhar, de andar, sofreremos quedas. Quem já viu uma criança aprendendo a andar, vê até mesmo a preocupação dos que estão junto a ela, influenciando, dizendo: venha, venha, venha para o papai, venha para a mamãe, venha para a titia, venha para o titio, para o vovô, para a vovó, venha. E a criança vai, e ela ainda não tem bem a firmeza para andar, e como há os que amam, como correm para amparar, para segurar, para não permitir que ela se fira, mas não podem impedir que ela caia. Devemos estar prontos a ajudar no momento em que, principalmente aqueles que dão os seus primeiros passos, venham a cair, e possamos ampará-los para que não se firam com a queda. Isto é o que pessoas que cuidam fazem. Sejam pais, sejam avós, sejam amigos, sejam parentes, farão justamente essas atitudes de amparar, embora não possam impedir a queda, podem impedir o ferir. E que Deus nos dê esse espírito. Que Deus nos dê esse espírito de ampararmos, de ajudarmos, de apoiarmos, de segurarmos, de impedirmos o choque da queda. Quando a queda acontece, que Deus nos faça chegar a tempo, estar em tempo de ajudar. Quedas fazem parte da experiência da nossa vida. Nós aprendemos a andar, e muitas vezes aprendemos a andar caindo. Nós aprendemos a andar, que é uma coisa que, ao meu ver, é altamente desafiador. Porque você sabe, quando você caminha, quando você anda, você parte de uma situação em que você está em um equilíbrio, parado, de pé, equilibrado, e você se move. E quando nós vemos uma pessoa a caminhar, a se mover, nós vemos que ela, desculpe usar esse termo, mas ela praticamente se arremessa, ela se lança, e naquilo que ela levanta um dos seus pés e lança uma das suas pernas para ir em uma direção, ela desafia literalmente uma queda. Por quê? Porque você passa de uma situação de equilíbrio a uma situação de desequilíbrio e volta a uma situação de equilíbrio. Você desafia quedas. Você nunca andará
se você não desafiar quedas. Você tem que desafiar as quedas para poder andar. E quando você desafia, você começa a entender que sem desafios você não caminha. Uma coisa que eu vejo para a nossa vida, especialmente a nossa vida cristã, a nossa vida como igreja, nós temos que ser desafiados. Nós temos que caminhar vencendo desafios. Isso é algo tão verdadeiro que o apóstolo Paulo, ao findar a sua carreira, a sua jornada, a sua caminhada, ele diz: combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Ser um bom combatente é o que Deus deseja para todos nós, que possamos ser bons combatentes. Mas bom combatente não é apenas o que luta bem. Bom combatente é aquele que luta conforme as regras. Porque nós temos que viver, combater conforme as regras. Nós temos que vencer conforme as regras. E se não obedecermos as regras, nós não levaremos o prêmio. O bom combatente é o combatente fiel e o combatente leal. Sabe, se você combate aos olhos de Deus com infidelidade e deslealdade, você não é um bom combatente. De modo que o bom combatente, ele tem que ser, antes de combatente, bom. Ele precisa ser bondoso. Isso para nós parece algo estranho, porque nós imaginamos um combate, um confronto, uma luta. E como ser bondoso é não ser desleal, não ceder ao mal, combatendo sempre o bom combate com o bem. Pois as armas da nossa milícia são as armas da luz, não as armas das trevas. Se as armas da luz são poderosas em Deus, e é assim que nós devemos lutar, combater. Mas nesse combate, como eu digo, eu posso cair, mas eu logo me levanto. Eu não posso tardar em levantar-me. Eu logo me levanto. Eu tenho que ter uma prontidão em me levantar. Eu preciso ter um cuidado em não cair, pois a queda me expõe, a queda me fragiliza, a queda possibilita que eu seja ferido ou abatido. Davi batalhava com os seus homens. E a Bíblia diz que Davi caiu. No meio da batalha, Davi caiu. E nesse momento em que Davi caiu,
um guerreiro filisteu viu uma oportunidade, porque a queda propicia uma exposição e gera uma oportunidade daquele que caiu ser abatido. Por isto, eu devo ser cuidadoso para não cair, mas devo ainda mais ser pronto, ter prontidão para me levantar. Não perder tempo em levantar-me. Pois aquele guerreiro filisteu, vendo Davi no solo, viu a oportunidade de matá-lo. Mas um dos valentes de Davi se interpôs. Sabe, em dias como o nosso, em que há às vezes tantos tropeços, por que há tantos tropeços? Porque há escândalos. Pela quantidade de escândalos que há, faz com que haja tropeços. E assim, em dias como os nossos, muitas pessoas, ao verem a queda, estão mais a enxergar uma oportunidade contra o seu irmão do que se posicionando em defesa do seu irmão, para que o seu irmão se levante, ou para que outros levantem o seu irmão. Ele precisa tomar a frente de um confronto, ele precisa defender a seu irmão. Eu não estou falando defender o erro, nem estou falando defender o pecado, eu estou falando de defendermos uns aos outros, num espírito de fidelidade e de lealdade, lutando o bom combate. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser leal para poder combater corretamente o bom combate do Senhor, para completar a minha caminhada, a minha jornada, a minha carreira e preservar a minha fé, guardando a fé. Eu preciso guardar a fé. Sabe, deixe-me abrir um parênteses aqui. A Bíblia também nos promete que Deus nos dará das riquezas e nos dará os tesouros escondidos. Deus nos dará isso. Deus nos dará riquezas e Deus nos dará tesouros. A pergunta é: o que são riquezas? E o que são tesouros? Riquezas são recursos que devem ser usados em nosso benefício e a benefício de outros também. Isso são riquezas. Deus nos promete riquezas. Que bom que Deus nos promete riquezas. E até mesmo enriquecer, a Bíblia nos diz que é um dom de Deus. Mas o que são tesouros? Tesouros são valores que eu estimo. São valores, coisas preciosas. E não apenas porque tem alto preço, mas que tem uma grande estima, acima de tudo.
uma grande estima da parte daquele que tem o tesouro. A Bíblia fala sobre tesouros e diz algumas coisas muito interessantes sobre tesouros. Quem acha uma esposa, a Bíblia diz, acha um tesouro. Isto é um tesouro na vida de um homem que acha uma esposa. E a Bíblia também diz, quem acha um amigo, acha um tesouro. De modo que outro tesouro que existe na nossa vida é uma amizade. Um grande amigo. A Bíblia fala que há amigo mais chegado que irmão, que na hora da angústia se faz irmão. E esses amigos são de alto valor. São tesouros. E tesouros não foram feitos para serem tratados como recursos. Recursos devem ser gastos ou aplicados para serem multiplicados, inclusive. Mas tesouros, que são a verdadeira riqueza, tesouros devem ser guardados e protegidos, e não usados. Quando você usa os recursos, você atende suas necessidades e você se prepara, inclusive, para necessidades futuras. Mas quando você gasta os seus tesouros, você de fato empobrece. Eu não posso gastar relacionamentos. Eu tenho que guardar, preservar relacionamentos. Mas há uma terceira coisa que a Bíblia chama de tesouro, que a Bíblia diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Um amigo é achado, logo estava como escondido. A esposa, a mulher é achada, logo estava como escondida. E o reino de Deus é um tesouro escondido. E aqui vem este ponto para a nossa mensagem. E guardei a fé. Por que guardei a fé? Porque preservei o reino, o tesouro. Não perdi o tesouro. Guardei a fé, guardei o reino. E a Bíblia diz, o reino de Deus está em vós. E nós precisamos guardar. Eu levo dentro de mim, e você leva dentro de você, um reino. Abraão levava dentro dele reinos. Ele foi pai de nações. Ele levava reinos dentro dele. Jacó levava dentro dele um reino. E Esaú, seu irmão, levava dentro dele outro reino. Nós levamos dentro de nós um reino superior a todos esses reinos, porque é o reino de Deus. Este reino está dentro de nós. E como a partir de Abraão, a partir de Sara, vieram reinos,
a partir de nós também o reino se manifestará, pois geraremos filhos em Deus. Há um reino habitando dentro de cada um de nós. Mas nessa jornada toda, nessa caminhada toda, não haveria quedas. E é que eu falo, não associe uma queda simplesmente ao pecado. Nem todo que cai, pecou. Mas quem pecou, caiu. Mas uma coisa não quer necessariamente implicar na outra. Nós podemos cair por outros motivos. Cristo, que jamais pecou, caiu 3 vezes debaixo do peso da cruz. Sabe, Jesus disse, toma a tua cruz e segue-me. E por que eu falei tanto de relacionamento? Porque carregar a cruz não é algo fácil. Carregar a cruz é um peso. Você não está carregando uma cruz leve, nem uma cruz oca. A cruz é sólida. A cruz, ela é rude. Tanto que nós cantamos esse hino lindíssimo, Rude Cruz. A cruz é brutal. A cruz é devastadora. A cruz pesa. E até o próprio Jesus, que tomou a cruz por amor a nós, teve ajuda para carregar a cruz. E nós precisamos ajudar uns aos outros. A Bíblia diz, carregando o fardo uns dos outros. Nós precisamos ajudar aquele que está caindo debaixo de um peso, porque por vezes este é outro motivo da nossa queda, é que temos um peso que nos derruba. Não uma pessoa, não um descuido, não um escândalo, não um desequilíbrio, mas simplesmente há um peso que vai minando e minando e minando e minando as minhas forças até me derrubar. E eu preciso do quê? De ajuda, de socorro. Eu preciso de relacionamentos. A igreja existe para que nós caminhemos juntos, andemos juntos, carregando o fardo uns dos outros. Ainda que eu tenha caído. Miqueias então me dá esta palavra: eu tornarei a me levantar. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Senhor me iluminará. E interessante que a Bíblia diz o quê? Levanta-te dentre os mortos, e o Senhor te iluminará. O Senhor te iluminará, mas há uma postura em que eu me levanto. Quando eu penso nesse texto de Miqueias, obviamente que eu sou levado no Novo Testamento à parábola do filho pródigo.
quando este filho cai em si, e se ele cai em si, é porque ele em algum momento não estava em si. E se ele não estava em si, ele estava fora de si. Ele estava vivendo uma loucura. E dessa forma, ele disputando com os porcos. E eu usarei o termo as porcarias dos porcos. O alimento dos porcos. Ele cai em si. Ele disse, na casa do meu pai não é assim. E então ele usa uma expressão tão poderosa. Ele toma uma decisão. Ele diz, eu me levantarei e irei. Ele sai da sua prostração e ele se levanta. E a Bíblia diz, e ele se levantou e foi. Uma coisa interessante sobre esta palavra, levantar, na forma grega, ela pode ser traduzida por arrumar. De modo que quando ele diz, eu me levantarei, está dizendo, eu vou me arrumar e voltar para o meu pai. Eu vou me arrumar. E a Bíblia então diz, e arrumando-se, foi. Arrumando-se, foi. Levantar-se é arrumar a sua vida. É arrumar todo o seu viver. É arrumar tudo ao seu redor. É pôr em ordem tudo. Eu vou pôr em ordem. Tem gente que não está se levantando porque não está se arrumando. E quantas vezes a prostração, que é permanecer na queda, vem por um desarrumar interior. Então eu preciso não apenas mudar a minha postura, eu preciso mudar a minha vida. É uma decisão radical. Eu me levantarei. Eu não me rendo. Eu não me rendo. Eu não permanecerei prostrado. Eu não ficarei aqui. Eu não ficarei nesta situação. Eu não permanecerei disputando com os porcos as suas comidas. Este não é o meu lugar. Eu vou me levantar. Eu vou me arrumar. E levantando-se, arrumando-se, foi. É a hora de fazermos isso. É a hora de nos levantarmos. É a hora de nos arrumarmos. É a hora de irmos. Ele fez o melhor que ele poderia fazer. Ele fez o que estava ao alcance dele fazer. Mas o pai, quando o viu, o arrumou ainda mais. Disse, dei um banho nele. Ele foi tratado. Ele foi limpo. Ele foi cuidado.
interessante que na nossa cultura atual a gente diz, tome um banho, mas na cultura daqueles dias é dito, deem um banho, deram um banho nele. E muitas vezes nós temos que aprender a dar banhos, nós temos que aprender a limpar pessoas, a tirar toda a sujeira do ambiente do qual eles saíram, do chiqueiro aonde ele estava. Tirar todo o cheiro e toda a sujeira daquele chiqueiro aonde ele estava. Tirar e cuidar de todas as feridas que os porcos poderiam ter infligido a ele. E o pai disse, coloquem uma roupa nova. Ele se arrumou, ele fez o melhor que pôde, mas o pai viu, essa não é mais a roupa que você deve usar, você agora terá uma roupagem nova na sua vida. Aleluia! Ele se arrumou, mas ele ainda foi mais arrumado. Diz, coloque uma sandália nos seus pés. Eles já perderam as suas sandálias. Eles chegaram lá descalço. Ele dizia, permita-me ser um servo. E uma das características em muitas sociedades antigas do escravo, do servo, era andar descalço. E o pai imediatamente o coloca com sandálias. Você não nasceu para ser servo, você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser um filho. E o lugar de filho é o que o pai vai te dar. E lhe dá um anel, lhe põe um anel, autoridade. Ele que perdera toda a autoridade, ele que fora humilhado a tal ponto de ter que disputar com porcos a comida, ele que aprendeu que ninguém lhe dava nada. A Bíblia é clara, e ninguém lhe dava nada, mas há um pai que quer te dar tudo. Largue esse ambiente, que ninguém quer te dar nada. Sabe, o pecado não quer te dar, ele quer tirar. O diabo não quer te dar, ele quer tomar. O mundo não quer te dar, ele quer se aproveitar. Mas nós estamos neste mundo, nós precisamos viver nesse mundo. A decisão é se viveremos como órfãos ou viveremos como filhos. Longe do Pai, ainda que tenhamos Pai, estamos como órfãos. Mas junto ao Pai, sempre seremos tratados, cuidados, protegidos como filhos. Porque o que o Pai ainda lhe faz a mais, lhe dá um banquete e lhe dá um lugar. Há um lugar esperando por nós. O que nós precisamos fazer? Nos levantar. Eu me levantarei. E eu irei. Eu me levantarei e eu irei. Eu me arrumarei e irei. E arrumando-se e levantando-se, foi. Mas saiba que não importa o quão bem você possa, na medida
do máximo que você pode se arrumar, o Pai ainda vai te arrumar muito mais. De modo que o que eu estou dizendo é que não importa o quanto eu consiga me levantar, Deus, aleluia, ainda vai me levantar muito mais. Muito mais. Por quê? Porque levantar, engrandecer, enaltecer é exaltar. Deus vai me levantar muito mais. Senhor Jesus, nós entregamos esta humilde palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor aqui nos abençoe pelo teu poder. E se porventura exista uma pessoa no nosso meio ou pela live, Senhor, neste dia, prostrada, caída, e dizendo, eu não tenho forças para me levantar, que o teu Santo Espírito entre nela e a levante. Se há um filho ou filha afastados do Pai, vivendo como num estado de orfandade, que eles agora sintam o amor, que eles se levantem, que o Senhor traga à memória deles quão bondoso é o nosso Pai. E que o Senhor manifeste a sua bondade na vida deles. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Amém?